Até que ontem veio a bomba. Uma foto aparece nas redes sociais, viraliza, de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians. E olha, não é uma foto antiga não, porque ele apareceu com a foto com a camisa nova do Corinthians, que foi lançada recentemente. Aí a foto vocês estão vendo ele com alguns amigos ali sentado na mesa, um copinho de cerveja e tal. E aí pegou todo mundo Detalhe, de surpresa. detalhe, Diga, Luísa, Renato. os outros dois personagens que aparecem na foto são funcionários do Flamengo. Sim, O sim. Marcinho, que está com uma garrafa de cerveja na mão, é supervisor do Flamengo. Imagina, o supervisor do Flamengo estava lá e foi incapaz de chegar para o Gabriel e dizer: olha, não bota essa camisa, você não pode botar, você é atleta do Flamengo. Imagina, você está botando uma camisa de outro clube com outro patrocinador, que é uma casa de apostas concorrente à patrocinadora do Flamengo. Não, não fez nada lá, ficou tomando sua cervejinha. Vai ser punido também. E o lado fundo é o roupeiro do Flamengo, é o Júnior. Então, os três personagens na foto são funcionários do Flamengo. O Gabigol nega, ele diz que a foto não é verídica, que foi uma montagem, que houve uma edição, mas essa desculpa não colou muito para a diretoria do Flamengo, não, que desde ontem está num fuzuê danado. A diretoria se reuniu e decidiu não só multar o Gabigol, como também tirar a camisa 10 dele. Talvez essa seja a punição mais simbólica, mais relevante. A gente está vendo aí a nota do Flamengo, que diz o seguinte: o Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. Uma camisa tão importante, tão simbólica que ele herdou, que foi de Zico. Enfim, Renato, que loucura. E aí? Eu acho até que saiu barato para o Gabriel. Com toda sinceridade, para mim saiu barato. Eu esperava algo mais contundente. Mas por que não veio algo mais contundente? Porque o Flamengo não tem reserva para o Pedro. Então o Gabriel, que tem contrato até o final do ano, queira ou não, o Gabriel tem que ficar até o final do ano. A menos que apareça algum interessado que diga: olha, assim como o Cruzeiro apareceu para o Cássio e ofereceu um contrato ao Cássio, e o Corinthians aceitou a rescisão, isso precisa acontecer no Flamengo. Se não acontecer no Flamengo, o Gabriel vai ficar até o final do ano. Mas, como eu informei no início, não fica mais no Flamengo além do final. Além do que vai ficar nesse final do ano, já foi tomada a decisão, depois desse episódio, que o Flamengo nem sequer retomará as discussões para a renovação do contrato do Gabriel. O Flamengo não tem mais interesse em renovar o contrato do Gabriel. Já não tinha muito, vamos falar com toda a franqueza, o Landim já não era um simpatizante da ideia, mas depois dessa foto com a camisa do Corinthians, simplesmente disse: não quero mais. O Gabriel, o melhor que ele faz agora é procurar outro clube mesmo. E se for no final do ano, ele vai embora de graça. Se não for no final do ano, a gente ainda consegue cobrar alguma coisa por ele. Então, a história é essa. Agora, até a paulada maior é a camisa 10, eu concordo com você. Porque, afinal de contas, ela tinha sido entregue ao Gabriel como prêmio, né, pela dedicação dele no ano que ele foi mais uma vez o cara que fez o gol da final, no tri da Libertadores, né? E foi exatamente a partir dali que ele se perdeu. Eu acho que a história de botar a camisa 10 subiu a cabeça do Gabriel, no pior sentido. Em vez dele se inspirar no Zico, ele passou a se inspirar em um outro camisa 10, o Neymar. O comportamento do profissional ou antiprofissional do Gabriel hoje em dia lembra demais o comportamento também antiprofissional do Neymar. É aquele cara que se acha acima de tudo, de todos, que pode fazer qualquer coisa e de vez em quando, se der, ele treina, senão não está muito importante com isso, não. Então, é um fim de história triste. Ele não pode tirar a camisa 10 na Libertadores, por exemplo, a menos que o Flamengo, na passagem da fase de grupos para a fase de mata-mata, ele substitua o Gabriel na lista. Ele tire o Gabriel da lista, coloque outro jogador e coloque esse outro jogador com a camisa 10. Não é possível você pegar a camisa 10 do Gabriel na Libertadores, por exemplo, e passar para o De La Cruz, que seria uma das coisas razoáveis. Não pode, porque o De La Cruz já está inscrito com a camisa 18. Não pode também para o Arrascaeta. A única possibilidade do Gabriel não jogar com a 10 é ele sair da Libertadores. Isso eu não sei se o Flamengo vai fazer, porque, como eu disse, o Flamengo não tem um reserva para o Pedro, não uma altura. O Carlinhos nem sequer pode jogar essa fase de grupo agora, depois poderia ser inscrito. Mas alguém vai botar o Carlinhos como camisa 10 e reserva do Pedro? Duvido.
Então a questão agora é a seguinte: é quando o Gabriel sairá do Flamengo? Se vai ser no surgimento de algum interessado que chegue lá e se dispõe a pagar o altíssimo salário que ele quer, mais o aumento, porque ele quer um aumento, e mais os 7 milhões e meio de euros que ele estava pedindo ao Flamengo, como luvas, como se dissesse assim: agora vocês têm que me recomprar de mim mesmo, porque o contrato acabou, o contrato que vocês compraram lá da Inter de Milão, e agora vocês precisam comprar de mim. Então é uma confusão infernal. A situação do Gabriel foi uma lambança completa, de todas as partes, do Gabriel e do Flamengo. Mas a tacada final, quem quebrou, antigamente se dizia, a gota que derrubou o copo, né? Que derrubou o copo, não, que transbordou o copo. No caso do Gabriel, é o cara que quebrou o copo. Quem quebrou o copo foi o Gabriel, e ele não joga no Flamengo em 2025, com certeza absoluta. Lembrando que o Gabigol ele tem contrato até o fim do ano e agora em julho ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe, né? De forma que essa outra equipe não precisa pagar. Agora, fato é que o Gabigol, tudo que ele fez está marcado na história, isso não vai se apagar, mas recentemente ele tem sido mais problema do que solução, não tem não, Casão? Ele tem sido reserva, teve toda a situação do doping que pegou muito mal, depois voltou, né, já fez ali 4 jogos com o Tite desde que ele conseguiu uma liminar, um efeito suspensivo, mas ainda precisa apresentar mais em campo, além desses problemas fora de campo. Como você tem visto essa situação do Gabigol? E já jogo para você a pergunta da enquete, é o fim da linha, de fato, para o Gabigol no Flamengo? Então, primeiro eu assino tudo que o Renato falou, assino embaixo tudo que o Renato falou, exatamente tudo que o Renato falou, principalmente sobre a referência comportamental do Gabriel, né? O ídolo comportamental do Gabriel é o Neymar, né? Pelo menos até ele se machucar. Hoje em dia ele está se recuperando, fazendo fisioterapia, vamos esperar ele voltar, vamos ver como ele vai voltar, enfim. Mas antes dele se machucar lá atrás, o comportamento do Neymar era esse, desde quando foi pro PSG. Exatamente isso mesmo. Só que o Neymar, ele é o Neymar, né? O Neymar, ele é respeitado no mundo todo, é respeitado mesmo dessa maneira, ninguém discute o valor do Neymar, fez a história dele na Europa, foi campeão da Champions, foi artilheiro da Champions pelo Barcelona. O Gabriel não fez mais de 5 gols na Europa. Se chegou a 5, eu acho que não chegou a 5. Não fez mais de 5 gols na Europa. Foi para uma Inter de Milão e não jogou. Foi emprestado para o Benfica, que é um campeonato menor, né? De menos, com menos competitividade, mais tranquilo, enfim. Não conseguiu jogar no Campeonato Português. Foi aí que ele voltou para o Santos. O Santos ele jogou para caramba. Aí o Flamengo comprou, enfim, a história é essa. Realmente, Luísa, tudo que ele fez no Flamengo vai ficar para a história. Inclusive, isso que ele está fazendo, que ele acabou de fazer. Então, para a história do Gabriel, já entra uma outra parte que os torcedores, quando lembrarem do Gabriel, vão colocar a participação dele no Flamengo na balança. Né? Se ele não tivesse, se ele estivesse jogando mal, sabe, desinteressado, e aí saísse, assinasse contrato com outro time, na balança não ia entrar essa parte de deboche com o Flamengo, desrespeito com o Flamengo. Não é a primeira vez, sabe? Não é a primeira vez relacionado ao Corinthians, né? Já fez outras tantas coisas. O Gabriel, assim, não podemos dizer que o Gabriel é uma pessoa inteligente. Não podemos dizer que ele é uma pessoa inteligente. Porque o cara chega a conquistar a condição de ídolo da maior torcida do Brasil, de um dos maiores clubes do mundo, que o Maracanã grita o nome dele. Ele fez gols em finais de Libertadores, ele foi artilheiro diversas vezes, enfim, conquistou diversos títulos, até chegar a ser ídolo máximo do Flamengo, tanto que recebeu a camisa 10 com o aval do senhor Arthur, e o cara joga tudo isso para cima, na minha visão, não é uma pessoa inteligente. Eu não quero falar que ele é burro, tá? Eu quero falar que ele não é inteligente. Porque jamais, mesmo que você estivesse mal com o Flamengo, mesmo que você quisesse sair e não quisesse jogar mais no Flamengo, jamais
você poderia jogar no lixo a sua condição de idolatria para a torcida do Flamengo, a sua condição de ter herdado a camisa 10 do Zico. Cara, não, talvez ele não saiba, porque nós estamos vivenciando agora, como nós já trabalhamos no futebol, eu, né, fui jogador, eu trabalho no futebol sempre, há muito tempo, vocês sempre trabalharam com o futebol, eu de 96 para frente, nós estamos de fora e nós estamos vendo, caraca, que burrice que esse cara tá fazendo. Talvez ele vivenciando, ele acha que o que ele fez de bom supera tudo o que ele tá fazendo agora. Concordo com o Renato. Sempre achou que podia fazer tudo. Vocês esqueceram que ele foi pego debaixo de uma mesa durante a pandemia, num cassino? Cassino já proibido, clandestino. Pandemia, ninguém podia estar em festa nenhuma. O cara estava numa festa, num cassino, escondido embaixo da mesa. E foi pego pela polícia. E teve um boi, né, na linguagem da gíria, deram um boi para ele de não ser preso. Deram um boi para ele de não ser preso. Mas como lá depois o futebol voltou, ele continuou fazendo gol no Flamengo, isso ficou escondido. Não está escondido, não. Gabriel, desde a pandemia, não respeita nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Só que é o seguinte, aí ele começou a desrespeitar o Flamengo. Né? Começou a desrespeitar o Flamengo. Eu não entendi, quer dizer, entendo, né? Como eu não considero ele uma pessoa inteligente, eu entendo. Mas, cara, antes, se eu tivesse conseguido, eu nem queria dar a camisa 10, viu, Renato? Se eu tivesse conseguido me tornar ídolo da torcida do Flamengo e ter ficado com a 9, eu jamais iria jogar isso no lixo. Jamais eu iria jogar no lixo. E o cara jogou. Acho que eu respondi a pergunta, mas então vou ser mais direto. Na minha opinião, não deveria nem mais se trocar com a roupa do Flamengo agora. O que o Flamengo vai fazer? Ele é o reserva imediato do Pedro. Qual é o interesse dele de ser reserva imediato do Pedro, Renato? Qual é o interesse dele de entrar e jogar bem e fazer gol? Ele não tem mais interesse nenhum, porque tudo que ele está fazendo de birra nesses últimos tempos é para prejudicar o Flamengo. Caramba. É para prejudicar o Flamengo. Ele está com bronca de ser reserva, ele está com bronca, talvez que a diretoria não esteja mais passando a bola na cabeça dele como passava antes. Ele está com bronca, está fazendo biquinho, com birra, e está prejudicando o Flamengo. E fora isso, ele foi recebido por aplausos e com a torcida gritando o nome dele, depois de tudo que aconteceu, o negócio do doping. Ele foi recebido de abraços abertos, beijos, cantorias, tudo que a torcida podia fazer pelo Gabriel, ele fez. E o que ele respondeu? Qual foi o retorno que ele deu? Pôr a camisa de um outro clube rival. Então, assim, quando eu jogava, quando eu trocava a camisa com os caras, eu colocava a camisa do cara. Eu cheguei a sair com a camisa do Palmeiras, eu troquei com o Luiz Pereira, saí com a camisa do Palmeiras, dei entrevista e tudo mais. Né? Na minha época, podia fazer isso. Mas, cara, na minha vida social, jamais. Mesmo naquela época, eu estaria com a camisa do Palmeiras jogando numa festa, sei lá, em qualquer outra condição. Hoje, eu vou caminhar no Ibirapuera, eu ponho a camisa que eu quero. E não tô nem aí para que as pessoas xinguem. Ponho do Palmeiras. Tem uma do Leivinha que eu vou colocar logo. Então, eu deixo para lá. Agora, hoje, o jogador, na vida social, ele não pode pôr a camisa de outro time. Cara, não pode. É ético. Eu confesso que para mim... Até pelos patrocínios. Ele não pode. Ele vendeu a imagem dele para o Flamengo. A imagem do Gabriel pertence ao Flamengo. E pertencendo ao Flamengo, pertence aos patrocinadores que estão na camisa do Flamengo. Ele vai e mete uma camisa do Corinthians com o patrocinador do Corinthians, que é concorrente direto do patrocinador master do Flamengo. São duas casas de aposta. É uma maluquice completa. O Corinthians já botou hoje para vender a camisa preta, já botou a camisa do Gabriel, camisa 10. Imagina. Aproveitou para tirar um sarro, né? Já colocou a camisa lá com o nome do Gabriel. Deve ter vendido mais camisa, hein? Deve ter vendido mais camisa. Enquanto isso, no Flamengo, as camisas do Gabriel vão encalhar todas.
Pois é, agora eu confesso que para mim, assim, é muito difícil para eu compreender uma atitude como essa do Gabriel, porque mesmo que ele estivesse ali no momento privado, dentro de casa, ele assume um risco com diversas pessoas circulando, não sei se tinha garçom, banda de pagode, enfim, não sei o que tinha na casa dele, mas é muito difícil de compreender. E não é um desrespeito, se for birra, como o Casão colocou, à diretoria, algum incômodo que ele tenha com a diretoria, ou ao técnico Tite, por quem, né, ele não morre de amores, os dois não morrem de amores um pelo outro, mas é uma traição à torcida, que tanto abraça, que tanto defende, inclusive nesse episódio agora do antidoping. Tem gente até dizendo que foi premeditado. Alicia, é difícil de compreender uma atitude como essa, ou dá para seguir alguma linha de raciocínio, assim, por que Gabigol teria feito isso? Olha, o que eu consigo imaginar é uma pessoa com um ego tão gigantesco que ela não consegue pensar para além da sua própria importância, e inclusive dimensionando de maneira errada a sua própria importância, né? Como o Casão falou na comparação com o Neymar. Você quer ser um cara que faz o que quer, né? O Ibrahimovic era um cara que falava as coisas mais bizarras e tal, mas o cara vai lá e entrega dentro de campo. Né? Então tem um custo, você faz uma avaliação. Agora, a partir do momento que você não está entregando dentro de campo e você desrespeita a instituição, e junto com a instituição a torcida, para mim é uma evidência clara de que o Gabigol não se enxerga. Ele não se enxerga, ele não sabe o valor que ele tem. Porque não só é burrice fazer isso em relação ao Flamengo, é um egoísmo, é um desrespeito com tudo que o Flamengo também deu a ele, porque se ele é um dos maiores jogadores, né, da história do Flamengo, e certamente da história recente, é porque o Flamengo proporcionou isso, ele não ganhou sozinho. Né? Ele faz o gol ali do título da Libertadores de 2019, mas ele não chegou ali sozinho, né? Todos esses outros títulos, ele está num dos maiores clubes do país. Ele desrespeitar isso, eu consigo entender do ponto de vista de um egoísmo. Agora, ele fazer um movimento que coloca ele próprio, Gabigol, como uma pessoa desagradável, uma pessoa com quem você não pode contar, uma pessoa que não respeita ninguém, aí é uma burrice com a própria carreira dele, né? Porque você vai ver hoje, tem muitos treinadores que não vão querer trabalhar com esse tipo de atleta, porque a gente não está falando só do atleta que é marrento, que faz o que quer, que chega atrasado no treino, a gente está falando de um atleta que desrespeita a instituição, né, desrespeita a pandemia, desrespeita os agentes do antidoping, é um atleta que não respeita nada nem ninguém. Você vai botar esse cara dentro do seu vestiário a um custo altíssimo, né? Ele já é um produto restrito aí no mercado por conta do custo alto, por conta do salário. Agora, você vai bancar isso e ainda vai bancar um cara que faz esse tipo de coisa, então eu acho que ele se desvaloriza não só dentro do Flamengo, isso é óbvio, como ele se desvaloriza para o mercado como um todo. E eu não consigo imaginar, Luísa, que ele faça uma coisa dessa por acidente. O cara hoje está numa festa em que todo mundo tem um celular, tem não sei quantas pessoas na festa, tem 2 funcionários do Flamengo dentro da festa. O cara acha que ninguém vai ver, que isso não vai vazar. A gente não está falando de balada dos anos 90, que os caras faziam o que queriam nas boates e ninguém ficava sabendo. Né? 2024. Então, me parece improvável. E, de qualquer forma, é um ato de burrice consciente ou inconscientemente. Se ele fez de propósito, é burrice, e se ele fez sem querer, é burrice também. Porque, de qualquer forma, era natural imaginar que essa imagem fosse vazar. Então, fica claro que o Gabigol não tem noção da importância dele dentro do futebol, ou tem uma noção superestimada do valor dele, e que ele não respeita nada nem ninguém. E para mim também pesa muito esse desrespeito à torcida, porque a torcida tem uma paciência enorme com ele. A torcida estava vaiando o Pedro e saudando o Gabigol depois dele perder pênalti contra o Vasco, depois da suspensão por causa da questão do antidoping, e a torcida lá, toda a paciência do mundo. E o cara jogar isso no lixo, como o Casão falou, quantos jogadores dariam a vida para ser ídolo do Flamengo? Aí o cara vai lá e desrespeita o Zico. Bom, faz aquele post ridículo lá da Libertadores, se colocando quase como se ele fosse maior que o Zico. Aí agora o cara vai lá e veste a camisa do Corinthians. Quer dizer, quem vai querer esse cara, né, dentro do seu vestiário, defendendo a camisa do seu clube? Que torcida vai querer um cara que daqui a pouco vaza vestindo a camisa do rival? Muito difícil imaginar. É muito difícil construir uma história, mas para destruir
é muito fácil e parece que Gabigol está fazendo isso com muita competência, inclusive, assim como ele construiu com muita competência também. E toda essa história está refletindo aqui na nossa enquete, claro. Olha, não sei se foram mais flamenguistas ou rivais que votaram, mas a nossa pergunta é o seguinte: é o fim da linha para Gabigol no Flamengo? Sim ou não? E olha, está de lavada. Sim, 92%, não 8%. Então, uma diferença gritante por aqui. Quero ouvir Hélio de la Penha sobre esse assunto também. Hélio, você que acompanha muito, né, especialmente futebol carioca, qual é a mancha que isso tem trazido para a história do Gabigol no Flamengo? Ele baixou na prateleira de ídolo, como isso tá? E outra, já que ele vestiu a camisa do Corinthians, que foi um clube com quem ele andou flertando ali, inclusive o presidente Augusto Melo, quando assumiu a sua gestão, disse declaradamente, né, que gostaria de contar com o Gabigol, a negociação acabou não avançando, mas será que depois dessa é um indício de namoro, será? Olha, eu acompanho o futebol carioca, não acompanho menos o futebol do Flamengo, mas sem dúvida que eu não consigo, eu acho inconcebível essa situação, porque realmente você conseguir ser um ídolo é uma coisa dificílima. Você ser um ídolo de um time como o Flamengo, porra, sabe, para quem é flamenguista, para quem está ali, uma coisa maravilhosa. Eu fico achando assim, assim, mesmo assim, se você tem essa ego trip tão elevada, é óbvio que ser um ídolo de uma torcida enorme, isso está na prateleira de cima desse teu egocentrismo. Então, quando o cara joga isso pela janela, você fica sem entender qual é a lógica desse comportamento, entende? Eu não sei se essa pessoa que fez a foto entrou de penetra nessa festa, porque se fosse realmente brother do cara, estaria ligado, mas também não houve nenhuma iniciativa de, pô, vamos cancelar, vamos apagar essa foto e nada, né? Eu acho uma coisa doida, me parece que ele está mandando alguma mensagem ao Corinthians, porque qualquer outro time vai falar, cara, eu vou botar esse cara aqui, e daqui a pouco ele vai botar uma outra camisa, sabe? Eu acho que a única camisa possível agora dele vestir é a do Corinthians. Eu já além da pandemia, dele estar escondido debaixo da mesa, esse negócio do antidoping, só o fato dele ter sido camisa 10 do Santos e não ter ido ao velório do Rei Pelé, para mim também já tinha marcado demais ali. Não consigo entender essa lógica, sabe? Você ter o grande patrimônio de um jogador, no fim das contas, é quando ele sai da carreira dele, quando acaba a carreira dele, é ele chegar em qualquer lugar e o cara ser saudado como um grande ídolo daquela torcida, e de repente o cara dá uma tropeçada dessa que me parece assim, tem que ser voluntário, porque não é possível que o cara vista uma camisa de um outro time, sendo um ídolo do Flamengo, e não passe pela cabeça dele que tipo de reação. Será que é isso que ele quer? Será que ele justamente queria atrair os haters? Será que ele está buscando uma forma de ser escorraçado pelo clube, porque não está com uma relação ruim com o clube, com o presidente, com a diretoria? É uma coisa. Agora, o cara querer ser escorraçado por uma torcida, eu sei, deve ter inclusive de mudança do Rio de Janeiro, porque como é que pode? O Rio de Janeiro, pô, é vermelho e preto para tudo quanto é canto que você anda, sabe? Esse cara, onde é que aquele cara vai? Em que boate que esse cara vai? Sabe? Que festinha que esse cara vai? Depois de uma história dessa, eu realmente não consigo entender. Eu também não, porque Luísa, só uma coisinha. Oi, Casão. Só uma coisinha. O Corinthians tem que entender, estou pegando o exemplo do Corinthians, porque ele colocou a camisa do Corinthians. O Corinthians tem que entender, se realmente querer trazer o Gabriel para cá, ele tem que entender que o contrato está assim. Além de ganhar um montão de dinheiro, muito dinheiro, que o Corinthians não tem para pagar, mas vai estar no contrato, vai estar assinado assim.
eu posso fazer o que eu quiser, eu treino se eu quiser, eu vou na boate que eu quiser, eu faço a festa que eu quiser. Se o treinador não me colocar, ele tem que ser demitido. Quem manda nessa porra sou eu. Vai estar assim no contrato. Se o Corinthians quiser, contrata. Não é isso que ele mostrou?